E aí, tudo bem, Vacareza? Tudo bem, Ivo? Tudo certinho? Tudo certo. Eu quero começar o nosso podcast hoje fazendo uma entrevista. Sabe aquelas entrevistas do Fofocalizando, do negócio? Aquelas entrevistas. Vacareza, você é baiano, Vacareza? Ivo, eu sou baiano. Baiano. Nasci num lugarejo pequeno, numa cidade chamada Senhor do Bonfim, mas num lugarejo dessa cidade, numa vila, que tinha no máximo 1000 pessoas. O nome chama Carrapichel. Carrapichel. Então eu sou carrapichelense. Mas escuta, você passou muito tempo lá, a infância toda? Não. Eu fui criado mesmo em Feira de Santana. Meu pai era auditor fiscal, mudava de cidade. Depois ele fixou residência em Feira e meus irmãos... Aí Feira já é uma cidade um pouco maior. Feira de Santana é a segunda cidade da Bahia. E eu sou meio feirense, assim, porque foi lá que eu passei a minha adolescência. Mesmo quando eu estudei na faculdade, toda semana eu ia para casa da minha mãe, né? Eu morava fora, mas toda semana ia para casa da minha mãe. Você sabe que eu já estive em Feira de Santana, quando eu era jornalista esportivo, para fazer um jogo São Paulo e Fluminense de Feira. Fluminense de Feira. Eu não lembro qual foi o resultado, mas também... Mas eu não torcia para o Fluminense de Feira, não. Eu torcia para o Palmeiras, aqui em São Paulo, que é o time que eu torço, e para o Vitória da Bahia. Para o Vitória. Eu tenho dois times, o Palmeiras e o Vitória. O Palmeiras tá certo, então. Vacareza, você veio para São Paulo já na fase adulta, né? Não, eu vim para São Paulo já para fazer especialização e residência em ginecologia e obstetrícia. Por que você escolheu medicina? Eu sempre quis ser médico. Quando eu era pequeno, eu e minha irmã Sônia, que infelizmente faleceu já há mais de 10 anos, era juíza de direito na Bahia. Sônia dizia que ia ser juíza e eu dizia que ia ser médico. Olha, desde pequeno. Então, desde pequeno. E eu fiz vestibular para medicina na Federal da Bahia, passei de primeira e ela passou de primeira também no vestibular de direito. Ela um ano depois, ela foi estudar direito. Eu morava numa pensão lá e nós fomos morar juntos. A gente dividiu um quarto de pensão. Depois meu pai alugou um apartamento, a gente morou junto num apartamento. E é uma irmã que infelizmente não está entre nós e que eu sinto a falta. Mas aí você fez medicina na Bahia? Fiz na Bahia, na Federal da Bahia. Na Federal da Bahia. Eu entrei na faculdade de medicina com 18 anos em 1974. 74. Aí, bom, ia fazer 19 em setembro de 74. Aí, quando você veio para São Paulo, você veio já para fazer a especialização, residência, né? E aí, gostou de São Paulo? Eu estou aqui desde 1981. Ah, então gostou, né? Então gostou, né? Eu vim para São Paulo, mas quando eu cheguei em São Paulo em dezembro de 81. Eu ia começar o meu curso em janeiro de 82. E meu sonho, minha ideia era terminar a residência em 84 e voltar para a Bahia. Aí, em 1983, eu decidi fixar a residência em São Paulo. Porque fui gostando da cidade, eu gosto do desenvolvimento. São Paulo é uma cidade impressionante. É claro que ainda tem muitos preconceitos em relação ao nordestino. Eu nunca sofri, mas eu sou médico, sou assim, um cara de classe média, mas isso é uma coisa que é perceptível em alguns lugares, entendeu? Diz assim, não, isso é coisa de baiano. Mas São Paulo é muito generosa. São Paulo abraça todos os povos que aqui chegam todos os brasileiros que aqui chegam. Para você ter uma ideia, eu sou filho de uma italiana casada com um piauiense. Olha só. Mas aí você fez... Eu sou filho de 2 baianos. 2 baianos. Mais um descendente, que é meu pai, de italiano, e outra que é minha mãe, já está lá uma mistura de índio, de branco, de português. Tem uma mistura geral ali, né? Geral. Aí aqui você conheceu sua esposa?
A Tânia, conheceu aqui. A Tânia aqui? Aí casou, ficou aqui mesmo, criou os filhos e tudo, né? Tem uma história mais complicada, né? Não é o meu primeiro casamento com a Tânia, eu não tenho filho com a Tânia. A Tânia é meu último casamento. O seu outro casamento, né? E é um casamento para a vida toda, certo. Entendeu? Agora eu me encontrei. Isso agora eu tive 4 filhos, esses 4 filhos, tem um que é médico, tem uma que é dentista, tem uma que é economista e tem um outro que está estudando ainda, que é pequeno. Tenho 4 filhos. Tá certo, então. Ô, Vacarezza, você falou em medicina. Eu queria dar uma passada aqui por uma coisa que é muito importante, né? Porque a gente ouve falar e fala, né? Muito, mas a gente precisa entender, eu acho que precisa entender mais aprofundadamente, né? Que é a educação. Né? A gente, desde cedo, ouve sempre as pessoas mais velhas falarem, né? Olha, um povo sem educação não é um povo é um povo que não vai a lugar nenhum, essa coisa toda. E a gente começa a perceber com o passar da nossa vida que realmente, se você não tiver uma educação, como você diz, que eu acho uma frase muito legal, uma educação de qualidade, você não vai a canto nenhum. E se você não for a canto nenhum, a sua terra, sua pátria, sua nação não vai a canto nenhum também. Né? E o Brasil sofre muito ainda com uma educação que não tem a qualidade que a gente precisa que tenha, né, Vacarezza? Ô, Ivo, só aproveitando um pouquinho, eu acho que esse formato que a gente fez do podcast ficou bom. Pega uma coisa pessoal, porque você foi falando, eu me lembrei de várias coisas da medicina, de quando eu estudei, mas isso a gente vai contar depois. O amor que eu tinha pelo fígado, o amor que eu estou dizendo como cientista, para estudar o fígado. E depois acabei enveredando para outra área. Mas isso a gente trata depois. Tá. Voltando à educação. Também é um assunto que a gente precisaria um dia tratar só desse assunto. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast só para a educação. Só para a educação. Mas deixa eu dar um dado. Você imagina esse país, esse Brasil nosso, tem hoje 11 milhões de analfabetos. Isso foi uma pesquisa feita em 2019, que infelizmente nós estamos com o censo atrasado. Já era para ter sido feito em 2020, o censo não foi feito em 2020. Então, mas é de pesquisa 11 milhões de analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais, que são as pessoas que são adultas, que frequentaram escola, mas só sabem escrever o nome. Só sabem escrever o nome, não consegue ler um texto e entender o texto. Então, nós precisamos ter uma política que incida para resolver esse problema, porque é uma questão de humanidade. É mais do que direito social, a pessoa saber ler. É uma questão de humanidade. Não tem sentido, no século XXI, alguém não saber ler. Você imagina a vergonha que fica alguém quando você diz, lê aqui, e a pessoa não sabe ler. E isso tem muito, principalmente empregados domésticos, trabalhos manuais, que as pessoas... Tem muita gente que não sabe ler. Então, nós temos que fazer um trabalho específico para mobilizar a sociedade para resolver esse problema. Agora, tem um problema da política pública também, né? O governo federal, e eu, se for deputado federal, como pretendo ser, vou dar uma atenção especial para isso, nós temos que resolver esse problema. Mas tem outro maior do que esse, por incrível que pareça. São as crianças e os adolescentes que saem do ensino médio sem saber ler e escrever, ou sabendo apenas rudimentos. No mundo de hoje, uma pessoa, quando sai do ensino médio, ela tem que ter uma série de formação e informação que, senão, não lhe permite pegar um emprego de qualidade. Então, o problema de você ter um ensino de qualidade no país tem a ver com o desenvolvimento econômico do país, além de ser uma questão social importante. O ensino médio deveria ser profissionalizante para o cidadão jovem de 18, 19 anos que termina o ensino médio, saber ler e escrever com fluência, saber inglês e espanhol. Não precisa ser um inglês fluente para fazer o TOEFL, mas tem que ter o inglês, porque tem muita técnica de trabalho que você tem que ter alguma noção de inglês para você poder
digitar ou para você se desenvolver. E tem muita informação que é no inglês técnico. Então, hoje, as pessoas têm que falar inglês, porque é uma língua mundial já. Se você chegar na China, os trabalhadores que estão obrigados a se relacionar com outras pessoas têm noção de inglês. Então, hoje é uma língua mundial. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, nem com a Inglaterra, que era o Império Antigo. Não, não pode ser nenhuma. A língua inglesa é um patrimônio hoje da forma das pessoas se comunicarem em qualquer lugar do mundo. É verdade. Então, um trabalhador brasileiro, um jovem que sai do ensino médio, tem que saber inglês. E espanhol, que é a segunda língua mundial, pelo menos para o nosso povo da América do Sul. Você tem o português é falado aqui no Brasil, é falado em Portugal, é falado em alguns países da África, como Angola, África, Moçambique, é falado também no Oriente, lá na China, Macau, mas são muito poucos. Uma pessoa de Macau recentemente me disse que o português lá só quem fala é advogado, porque é obrigado, funcionário público, que é obrigado a ter 2 línguas, que lá é bilíngue, e os antigos, que os jovens não falam mais português, que é uma pena, porque o português é rico, é belíssimo e tem uma construção poética. Eu gosto muito do português. Então, para além do que eu disse que gosto muito do português, uma pessoa que estuda no Brasil tem que ter ensino de qualidade, que é professor ganhando bem, ensino de tempo integral, projeto pedagógico moderno, não pode ser o que era antigamente, e métodos modernos. Hoje eu vejo, mesmo a Prefeitura de São Paulo, que é uma grande prefeitura, comprando uma montanha de livros. Para que esses livros? Tem que ter aqui, né? tablet tá tudo para as crianças. E não tem uma escola municipal que tenha Wi-Fi, que tenha internet que tenha rede wireless, né? Mas que tenha Wi-Fi. Não tem que ter. E as crianças têm que estar ali com o tablet, com o uso de ensino médio, que é o governo do estado tem que fazer. Nesse tablet tem que ter assinatura de bibliotecas automáticas, que ele tem acesso, por exemplo, a coleção de Jorge Amado, a coleção de Machado de Assis, todos os livros. Aí ele escolhe o que é que ele vai ler, o professor diz, você vai ler hoje o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e vai ler, hoje não, dá um mês para o cidadão ler, né? Porque o livro não é um livro grande, é um livro pequeno, fácil de ler, não é como Os Sertões, que é um livro difícil de ler. Então, mas é um livro fácil de ler. Sertões é aquele tipo de livro que você está lendo no meio e você já esqueceu que tem lá no começo. Né? Mas então, eu acho que você tocou num assunto que é muito, muito interessante. O professor precisa ter um ganho, né, condizente com a importância que ele tem na vida do ser humano. Quando você solta o seu filho para ir a uma escola, você está soltando o seu rebento, né? E até ali ele aprendeu o que é a família, né? Aprendeu a falar com você e tudo, mas a partir dali ele vai aprender não só o que ele precisa absorver de cultura, mas o que ele precisa absorver de cidadania, de relacionamento, claro. Não é verdade? Então, respeito à opinião do outro. Exatamente. De saber até onde vai o limite, o seu limite, claro. Essas coisas todas. Então, isso, se você não tiver uma pessoa qualificada para que encaminhe, né, o seu filho, né, para que encaminhe a criança, você começa a se complicar, você começa a complicar o estudo de uma maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai qualificar, ter pessoas qualificadas com o que você paga? Como fazer isso? Olha, eu acho que, infelizmente, de um certo tempo para cá, o Brasil, nas políticas públicas, começou a ter uma certa desmoralização do serviço público
e uma desqualificação por parte dos dirigentes do que é o serviço público. O trabalho na educação é um trabalho de qualidade, o Estado tem que investir, que tem que preparar os professores. E a iniciativa privada pode ganhar dinheiro em outros lugares, não na educação. A educação é para formar o cidadão, é o passaporte para o futuro, é uma carreira de Estado. Então, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor da escola, a escola tem que ter uma relação, no caso do ensino fundamental, para pegar os pequenos, nossos pequenininhos, os miúdos, como lá dizem os portugueses, pegar os miúdos e prepará-los para aprender, para ser gente, para ser civilizado, para ser um cidadão e também para ir buscar a cultura e buscar o conhecimento e, principalmente, a criatividade. E, quando chegar no ensino médio, preparar o cidadão para ser um técnico. Se esse técnico vai ter maior especialidade, vai para a universidade, aí é um problema dele. E também da sociedade, porque nós temos que... Hoje, nenhum país vai sobreviver sem novas tecnologias. Então, nós temos também que investir na formação de doutores, pós-doutores, em busca de novas tecnologias. O Brasil é um mundo. O Brasil é nação, é mais do que um país. É um mundo que se relaciona, que tem um mar imenso de um lado, poucos países têm uma fronteira marítima como tem o Brasil, tem fronteira com quase todos os países da América do Sul, quase todos os seus vizinhos, à exceção do Chile e do Equador. Exatamente. Todos fazem fronteira com o Brasil. Então, o Brasil tem uma vocação de ser um líder mundial e não de fazer parte do quintal de nenhuma, com todo respeito às nações do mundo, aos Estados Unidos, à China. O Brasil tem vocação de ser um líder mundial. E para o Brasil ser um líder mundial, precisa ter um povo com grande capacidade. E para ter o povo com grande capacidade, tem que ter a educação de qualidade. Tem que passar a educação de qualidade. A educação de qualidade, senão não chegará. Mas nós vamos falar disso detalhadamente. Vamos. Nós vamos conversar disso muito. Eu quero fazer um podcast só para falar disso. Aliás, eu estava conversando com você antes aqui, né? E a gente estava batendo um papo sobre isso. E eu quero fazer um podcast, Vacareza. Claro que você é quem diz, é quem dá as diretrizes, as normas e tal. Mas eu gostaria de fazer um podcast que a gente falasse sobre assuntos pontuais. Certo? Isso. Tem uma coisa que você toca, tem um assunto que você toca que é muito importante, que é a infraestrutura. A infraestrutura, se a gente soubesse, se a gente parasse para pensar que o país se move de outra maneira, que o país vive de outra maneira, se você cuidar da infraestrutura, né? Sabe, se você começar a dar atalhos, né? E se você começar a enriquecer as coisas, a energia, se você der atalhos ao transporte do alimento, essas coisas tudo, a roda gira muito mais facilmente, né? Mas a gente vai fazer isso mais num podcast específico para isso. Isso, Ivo. Certo? Para concluir esse podcast de hoje, nosso, vamos fazer o seguinte. Você tocou da energia, vamos fazer podcast por temas. Eu vou dar só um dado da energia. Se o Brasil crescer 2%, o Brasil tem risco de apagão. É um absurdo. Um país desse tamanho, com rios caudalosos, como nós temos, com sol o ano todo, com vento o ano todo, ter dificuldade de energia, entendeu? Já era para ter resolvido há muito tempo, com petróleo e com gás sobrando. Metade do gás que é explorado no Brasil, ele é reinjetado ou queimado, porque não tem gasoduto. Então, esse é um tema fundamental. Mas para encerrar esse nosso podcast... Não vamos encerrar ainda não. Quero bater mais um papo que eu queria com você. sugerir para a gente dar um salto
da educação hoje, e minha. Ou seja, o que é que eu estou trabalhando hoje? Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá porque... Mas para chegar lá, eu quero fazer uma pergunta para você. Faça. Certo? Por que você se interessou em determinado momento pela política? Olha, eu me interessei pela política já muito cedo. Quando eu estudava no colegial, pouquinho antes de... Não, já era colegial. Não, um pouquinho antes. Na quarta série, naquela época não existia fundamental. Ginásio, né? Naquela época tinha ginásio e o colegial. E o colegial que a gente chamava científico. Científico, Então eu fiz o primário, o ginásio e o científico. Em Feira de Santana eu estudava num colégio chamado Santanópolis, que eu acho que não existe mais. E eu tive contato com o pessoal de teatro, acabei fazendo um pouquinho de teatro, mas eu era um péssimo ator, não dava certo. Eu era um péssimo ator, não era minha praia. Ainda bem que a gente perdeu um péssimo ator, mas ganhou um grande médico. E naquela época tinha uma atriz em Feira de Santana, que era irmã depois de um político, chamado Luciano Ribeiro, foi senador pela Bahia e foi meu professor de português quando eu estudei no colegial, o científico. E o Luciano era muito ativo. E aí o Luciano foi preso. Aquilo foi um impacto. Ele nem me conhecia à época. Preso pela ditadura, na época da ditadura. Aquilo para mim foi um impacto, porque não tinha nada a ver. Não era bandido, não era... Era uma pessoa normal que tinha ideias diferentes do que tinha o governo. E aí eu comecei a pensar, entendeu? Meu pai chegou a ser vereador, mas eu não... Nessa época você não... Não. Meu pai foi vereador em 62. Na época do golpe de 64, eu era menino, eu tinha 9 anos. Incompletos, ainda tinha 8 anos, mas eu lembro meu pai acreditando que Brizola ia reagir, que quando Brizola fez todo aquele movimento, não, porque Brizola lá no Rio Grande do Sul vai reagir, não teve reação nenhuma. Depois as coisas se acomodaram, ele também se acomodou, até acho que mudou de posição. E então não tinha nenhum estímulo para fazer política, assim, pelo meu pai, pela minha mãe. O estímulo deles era estudar. Eu gostava muito de ler. Meu pai comprava um bocado de livro. Dos meus irmãos, eu era o que mais lia. Meu pai comprou a coleção de Jorge Amado, de Machado de Assis, de vários clássicos da literatura brasileira. E eu gostava muito de ler. Então eu lia, combinando as leituras com a observação e essas experiências do enfrentamento de pessoas que eu não tinha intimidade à época, como o Luciano Ribeiro, a irmã dele, eu não tinha nenhuma intimidade, mas eu era menino. Mas de ver as pessoas sendo agredidas, aquilo me deu uma revolta contra o regime militar. E a outra coisa era a qualidade de vida da população. Então, quando eu entro na universidade, eu já entrei pensando na luta por melhores condições de ensino, melhor qualidade de vida para a população e por democracia, pelas liberdades democráticas. E aí eu fui me interessando pela política. E foi aí o caminho. Cada vez mais me interessei pela medicina e pela política. Tanto é que eu sou um médico e um político brasileiro. Olha, me diz uma coisa, você até hoje você exerce a medicina, evidentemente, né? E você está onde agora? Eu sou ginecologista e obstetra no Hospital Inácio Proença de Gouveia, que é o Hospital da Moca. É o Hospital da Moca, Eu toco a enfermaria lá de segunda a sexta-feira. Trabalha todo dia, de segunda a sexta-feira lá, né? E você nunca largou a medicina, né? Não. Vacarezza, nunca largou, mesmo né? quando eu fui deputado, eu tinha um amigo, de vez em quando operava com ele em alguns lugares. Eu nunca larguei a medicina. E eu gosto muito da medicina e sempre estudei muito a medicina e continuo estudando. Você ainda está... Você está fazendo mestrado, né? Eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia
Eu sou ginecologista registrado no CRM, chama RQE. Como ginecologista, não me registrei na Sociedade de Ginecologia, porque nunca me registrei em nenhuma sociedade, mas no CRM eu estou registrado. CRM é Conselho Regional de Medicina, para quem não sabe. E fiz especialização em saúde pública na década de 80, final da década de 80, 87, 88, não me lembro, na USP. Foi um curso de 1 ano, 1.700 horas, mas é uma especialização, não era residência, e não posso dizer que eu sou especialista em saúde pública, eu fiz uma especialização na USP, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Aí, agora eu vou me aposentar. Opa! Não pronto, tem problema. Já tirei aqui. Viu, Ivo? Aí eu... Você vai se aposentar agora eu vou me aposentar como ginecologista obstetra, que chega uma hora que você tem que dar lugar para os mais velhos, mais novos. Mas eu ainda sou um jovem. Então eu resolvi, incentivado pelos meus filhos, eu resolvi fazer um mestrado em saúde pública, saúde coletiva. Fiz a prova na Santa Casa e fiz a prova na Universidade Municipal de São Caetano, na USCS. Eu passei nas duas e optei por ficar na Santa Casa e faço o mestrado lá, termino esse ano. Está programado o prazo para mim, para defender a tese, defender a dissertação em dezembro até 22 de dezembro. Pretendo defender, e aí eu vou ser mestre em saúde pública e vou fazer doutorado também. E tem uma coisa, eu tenho certeza que você é jovem, porque você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Então somos jovens. Então somos jovens, Somos jovens. Eu sou mais velho que você. Acho que é um ano e pouco, né? Um ano. Bom, mas então, é muito legal. Você sabe porque eu acho muito importante a gente, toda vez que você, porque a gente agora está nesse momento fazendo um podcast em um dos meios de comunicação que hoje e acho que é o meio dessa década aqui, até no começo da outra década, a não ser que inventem. Né? Vão inventar uma coisa muito melhor. A tecnologia, né? Não Mas tá o streaming hoje, ele é muito mais inteligente do que a televisão. Do que a televisão de radiodifusão, mesmo que a televisão, a operação de televisão por assinatura e tal, porque o streaming você vê o que você quer, na hora que você quer, no tempo que você quer e o pedaço que você quer. Né? Então é muito legal isso. Então eu acho legal a gente, sabe, eu até falei para você, vamos começar o podcast hoje batendo um papo e tal, não sei o quê, porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? Quem é o Vacarezza? Né? Quem é o Ivo? Quem está falando comigo ali? Quem está conversando comigo ali? Então, eu acho interessante isso, né? Vacarezza, me diz uma coisa. Qual é o seu prato predileto, assim? Eu não tenho uma comida que seja predileta. Eu sou muito amplo. Eu gosto de comida baiana, gosto de comida italiana, gosto de comida francesa e gosto de comida... Você gosta de comida? De comida. Eu gosto de carne, de peixe. Tem duas coisas que eu não como. Eu não como jiboia e não como rã. Não sei por quê. A rã me dá uma angústia assim, quando eu olho... Porque na Bahia tinha um prato que eu acho que é a mesma... Que chama, não é um prato. Tem um animal que eu acho que é a rã, que chama gia. Chama gia. É da família, né? Eu não sei se é da família ou se é a mesma. Eu desconfio que é a mesma. Então eu não gosto de rã, não entra. E jiboia, tem pessoas que comem jiboia, eu não como jiboia. Mas não, o resto eu como. Pôs no prato, você come, né? Exatamente. Então é muito legal, assim, né? Porque... Quando eu era menino... A gente ainda tinha uma série de hábitos que não são legais e que a gente aprende depois, como o hábito de caçar, de fazer. Então, eu comi várias caças. Hoje eu não caçaria porque eu sou um defensor dos animais. Mas ali, eu acho quando você é criança, quando você é mais garoto, assim, não... Mas né? Quando eu era menino, que era lá para a fazenda do meu avô, ficava lá, eu comia passarinho de vários tipos e outras caças. Mas depois fui ganhando consciência, ficando contra cada vez mais e eu acho que não tem porquê
você viver de caça, dessas coisas, né? A não ser para os índios isolados, comunidades, Claro, comunidades específicas. Aliás, essas dependem ainda, né? Depende da sobrevivência. Depende da sobrevivência, né? Nos casos da sobrevivência. Mas por lazer, eu não caminharia por esse lado aí de caça, dessas coisas. Então, tirando essas coisas, e jiboia e as caças, que aí é uma questão política que eu não faço. O animal de criação, que é criado para o abate, para alimentar os seres humanos, eu como todos. Então tá certo. Tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem algum medo de avião, por exemplo? Não, eu tenho medo de altura. Tem medo de altura? Não, mas não é um medo. Assim, eu moro no 7º andar de um apartamento. Mas você então, chega na janela, você chega na varanda assim? Do meu apartamento eu chego. Mas eu, por exemplo, eu não tenho medo de andar de avião, não tenho medo de helicóptero, não tenho medo de teco-teco. Teco-teco é aquele avião pequeno. Pelo menos na Bahia se chamava teco-teco. Não sei se aqui se chama. Também, né? Não tenho medo, mas eu não ando de teleférico, por exemplo. Ficar com as pernas balançando, não vou. Então você, por exemplo, eu sou um apaixonado por montanha-russa. Você já não é um apaixonado por montanha-russa. Nunca fui. Então, se você nem adianta ir para Orlando, então nem adianta ir para Flórida. Uma vez eu estava com as minhas 2 filhas na Disney, e uma delas inventou de entrar numa montanha-russa, mas não uma montanha-russa de verdade, aquela virtual. Sei. Até aquela me deu medo. Eu fiquei pensando, o que é que eu vim fazer aqui nesse lugar? Quase desisto mesmo. Mas aí quando eu sabia que era virtual. Então, mas mesmo assim eu tinha medo. Bom, Vacareza, a gente já inclusive no canal Vacareza Oficial, já colocou um vídeo seu que você está agora disposto, e eu acho que é muito importante isso, e você é pré-candidato a deputado federal, né? Eu acho que é muito legal quando você já tem um posicionamento, né? Tem pessoas que demoram um pouco para se posicionar, não, você já tem um posicionamento, você é pré-candidato a deputado federal. Até você diz no vídeo que alguns amigos seus, né, que algumas pessoas ligadas a você disseram a você que seria interessante e tal. Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que você fez como deputado federal, certo? E o que você acha que você já poderia ter feito e não fez ainda, e que você tem que, dessa vez agora, falar, não, eu sou pré-candidato, vou fazer minha campanha, e se eleito for, eu preciso me preocupar com isso aqui, por exemplo. Eu vou começar pelo fim. Eu acho que o Brasil precisa de paz, um projeto de longo prazo e que tenha 2 questões centrais. Uma, educação de qualidade. Outra, melhoria das condições de vida do povo. Isso vai levar o Brasil a ter mais importância no exterior e vai levar o povo do Brasil a ter mais importância dentro do Brasil. Daí decorre um projeto que tem educação, infraestrutura, política específica para acabar com a pobreza e uma política nacional, porque hoje, em época da guerra, como está acontecendo, das disputas entre Estados Unidos e China, da disputa entre a OTAN, dirigida pelos Estados Unidos, e Rússia, o Brasil tem que se posicionar como um país independente, não submisso às políticas europeias ou às políticas americanas que eu estou me referindo dos Estados Unidos, e nem submisso à política da China, mesmo que seja o nosso principal parceiro comercial, nem da Rússia. Então, eu vou jogar o peso do meu mandato para as grandes questões do país. Nessas grandes questões, eu vou repetir. Mesmo você reclamando que eu repito muito, eu vou repetir. Nas grandes questões do Brasil está a educação de qualidade. Ivo, os países do mundo que deram um grande salto,
todos resolveram o problema da educação. E o problema da educação não é um problema de uma parte da população brasileira, é um problema do conjunto do Brasil. O homem mais rico do Brasil hoje, eu acho que é o Paulo Lemer, os netos dele, no ensino fundamental e médio, têm que estudar junto com os netos do motorista dele. Exatamente. Então, nós temos que ter educação pública superior à educação privada. E esse é um projeto de nação. É mais amplo do que projeto político desse ou daquele segmento. E não tem nada a ver de esquerda e direita. É um projeto para a nação brasileira. Então, isso é uma coisa que eu vou dar uma atenção especial. Tá certo, então. Você me perguntou o que eu fiz. Ah, não, tá certo, claro. Veja, eu fui líder de governo, eu fui líder de partido, e, no caso, eu fui do PT, como você sabe, fui líder do governo do Lula, e tive à frente de vários projetos sociais que vigoram hoje, que fui responsável por coordenar a aprovação no parlamento. Mas eu vou destacar coisas que eu participei diretamente. É claro que se eu não estivesse lá, outro que pensasse como eu faria, mas precisaria ter alguém para fazer. Claro. Então, uma das coisas que me dá uma honra grande foi quando eu assumi a comissão de regulamentação da Constituição e eu coloquei como primeira prioridade a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos, que é um absurdo você ter um tipo de trabalhador que não tem o mesmo direito de outros trabalhadores. Isso é uma discriminação terrível, entendeu? Então, isso favoreceu uma série de pessoas que estavam trabalhando e não tinham nenhum direito. Uma série não, milhões de pessoas no Brasil. Sou autor do Código do Idoso que vigora em São Paulo, quando fui deputado estadual. Fiz a Lei do Sangue, que foi um exemplo que vários estados fizeram aqui. Mas o problema do parlamento não é só você fazer lei, porque se cada deputado aprovar uma lei, imagine quando vai ter. O problema é você melhorar o arcabouço jurídico do país. Quando eu fui deputado estadual, eu fui autor da revogação de 13 mil leis em São Paulo que só atrapalhava a vida do cidadão. Só atrapalhava. Tinha até reforma no interior da casa, tinha que ter um alvará, um tipo de coisa. Isso aí nós mudamos tudo. E tentei, em Brasília, fazer a consolidação das leis do Brasil, porque eu acho um absurdo o nosso país ter 173 mil leis. Isso quando eu fiz o último levantamento. Hoje deve ter já uns 175 mil leis, que é um absurdo, entendeu? Tem coisas que não era para estar na Constituição, que estão. O Brasil precisa dar uma arrumada nesse arcabouço jurídico, porque aqui só quem perde é a maioria da população. Só quem ganha com essa confusão, esse cipoal jurídico que tem no Brasil, em vez de ter um arcabouço ajustado jurídico, é o Estado e os ricos. Por consequência, só quem está próximo ali. O Estado e os muito ricos. Não os ricos, porque tem pessoas que acham que tem... Não estou me referindo aqui a quem ganha 50 mil por mês, 100 mil por mês, que não é rico. Eu estou falando dos milionários, dos bilionários. Esses ganham com o aparelho, com esse arcabouço jurídico confuso que tem no Brasil. Então, a gente precisaria tornar as leis mais simples, inteligíveis para todo mundo. É isso que eu ia falar. Não só mais simples, mas que as pessoas possam ler e entender. E entender aquilo. E dizer, bom, aqui eu não posso fazer isso. É difícil. Né? É difícil. Ó, minha tese de mestrado, eu estou pegando a legislação para residência. Você não imagina que... Residência médica. Você não imagina que confusão é isso. Eu vou terminar a tese propondo uma consolidação. Você não imagina confusão. Tem um artigo dentro de uma lei, de outra lei. Se a pessoa não tiver condição de contratar um bom advogado, não sabe. Não consegue. Isso eu estou falando de uma coisa simples. Agora, você imagina nas coisas complexas que dirigem a nação. Bom, Vacarezza,
Feito mais um podcast, obrigado por você estar aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos almoçar junto amanhã? Vamos. Vamos, eu vou botar jiboia e rã de entrada para você. Eu vou comer o feijão, o arroz, a salada que vem. Um abraço, Macariza. Abraço, Ivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.